Gravando? Gravando! Muito bem! Faltou falar, certo, Marquinhos? Oh. Chegou na hora do certo, Marquinhos. Muito bem, gente. Hoje a gente começa um novo ciclo, né? Deixa eu levantar aqui para a gente poder seguir. A gente começa um novo ciclo falando a respeito de Trindade, né? E o tema é Trindade muito além das três pessoas, né? Estou aqui com o controle. Essa primeira aula vai ser só uma introdução, só para a gente começar a nossa discussão. Mas antes da gente entrar nos slides, né, do material, queria perguntar para vocês. Marquinhos, né, o que é a Trindade para você, Marquinhos? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já está de bom tamanho, né? Até aí já está fácil. Não entendi? Até aí me ajudou, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas é verdade, gente. Sempre que a gente pensa na Trindade, acho que é mais comum imaginar a passagem do batismo, né? De Jesus, sabe? Jesus batizando, aí o Espírito Santo desce no formato de uma pomba, aí vem, o que mais? A voz do Senhor falando, esse é meu filho amado. Certamente esse é o exemplo onde as pessoas mais conectam com a questão da Trindade. Mas eu queria ler um versículo com vocês. Deixa eu alternar aqui. Tô ligado? Ligado? Vamos ver se vai. Se não vai, eu faço ir aqui. Muito bem. 2 Coríntios, capítulo 13. Marquinhos está em português, tá? Então, posso ler daqui, não precisa que você leia daí, tá bom? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Esse foi o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, falando exatamente das três pessoas da Trindade. Né? Ele está finalizando a carta, né? Alguns lugares isso aqui é chamado de bênção apostólica, né? Porque tem Jesus com a sua graça, Deus com o seu amor e o Espírito Santo com a sua comunhão. Uma coisa que é muito interessante é que quando a gente pensa no aspecto da Trindade, a igreja, ela em nenhum momento, deixa eu voltar aqui para o slide, senão eu alterno e não vai. Calma, Marquinhos, calma que vai, Marquinhos. Aê, Marquinhos, né? Não tem a palavra Trindade na Bíblia, gente, não existe. Tá? Então, se você pensar em encontrar essa palavra, não existe a palavra Trindade na Bíblia. Essa é uma palavra que foi, né, incorporada ou carregada para dentro da cultura, do pensamento cristão, muito tempo depois dos livros do Novo Testamento terem sido, né, escritos e distribuídos. Né? Então não se tem essa palavra lá nas Escrituras. Então, se a gente for procurar Trindade, esquece, não existe. Só que, além de não existir a palavra Trindade, a gente não tem a fórmula. O que eu quero dizer com fórmula? Você está entre aspas aí, né? Não existe nenhum versículo na Bíblia que defina o que é a Trindade. Não tem Deus falando assim, pessoal, eu sou o Pai, aqui do meu lado está o Filho, do outro lado aqui está o Espírito Santo, beleza? Nós somos a Trindade. Não tem isso na Bíblia. Né? Não tem essa apresentação formal de Deus explicando para a gente que, né, tem o Pai, tem o Filho. Não existe isso na Bíblia. E o curioso é que a igreja, no primeiro século,
ela não se preocupou muito com isso. Saber o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Você não vê os apóstolos, né, Lucas, Marcos, Pedro, né, Tiago, João, Paulo, tentando traduzir essa ideia de trindade de uma forma, né, clara, super clara. Não tem isso. Isso não acontece. Tá? E aí a gente vai pensando que, olhando esse cenário que não tem a fórmula, vamos lá, não tem a fórmula, né? A gente começa a questionar uma coisa. Se no primeiro século a gente não tem nenhum registro, nenhum versículo explicando a questão da Trindade, definindo o conceito, no segundo século as coisas começaram a mudar. Os 27 livros do Novo Testamento não tem nenhuma seção, vamos dizer assim, para trazer para nós esse conceito de trindade. Você encontra a ação do Pai, você encontra a ação do Filho, a ação do Espírito Santo, mas o conceito, explicar para a gente o que é essa trindade, como ela funciona, né, como que as coisas, né, se conectam aí, essas ideias todas, não tem nos 27 livros. Só que no segundo século as coisas começaram a mudar. E a pergunta é, o que pode ter causado essa mudança? Se a gente tem 27 livros que nós usamos até hoje, o que mudou de lá para cá a ponto da gente ter que discutir, estudar, né, a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É uma ótima pergunta, né, Marquinhos? Você tem alguma ideia? Nenhuma? Ou você não quer falar que é para não atrapalhar a aula? Não? Então deixa eu colocar um ponteirinho aqui para facilitar. Então vamos lá, Marquinhos. O que foi que mudou? No segundo século em diante, aumentou significativamente a hostilidade contra o Evangelho e contra as pessoas, os cristãos naquela época. Não que o primeiro século já não fosse hostil, era hostil. Bastante. Só que no primeiro século, a igreja ela estava expandindo. Ao mesmo tempo que a igreja expandia, ela saía do contexto judaico, porque lembra, eram judeus que passaram a crer em Jesus Cristo. Depois os não-judeus começaram a se converter, a igreja começa a aumentar. No segundo século, a comunidade ela já era formada por mais não-judeus do que judeus. E como vinha crescendo, o movimento que crescia significativamente, chamava atenção das autoridades, chamava a atenção do povo de uma forma geral, né? Porque era um movimento diferente daquilo que os romanos estavam acostumados a ver no seu dia a dia. Era um movimento que estava ganhando muita força, ganhando muito espaço, e aquela hostilidade que já existia, né, ela começou a crescer cada vez mais. E essa hostilidade contra a igreja, contra o evangelho, era percebida de 3 formas. A primeira era no aspecto religioso. Então, havia uma hostilidade religiosa, né, contra o evangelho, contra a igreja. Não era só questão religiosa, né, tinha também uma questão social, né, muito preconceito contra os cristãos. E acredite, além da hostilidade religiosa e além da hostilidade social, também tinha uma hostilidade intelectual. De gente que achava que essa nova religião aí não me convence intelectualmente falando. Faço um parênteses aqui e pergunto para vocês, não é exatamente igual hoje?
O evangelho não sofre ainda hostilidade, né, do ponto de vista religioso, social e até intelectual. Então o que a gente está vendo, né, vem daí. Né? Essa hostilidade não é de hoje, ela já vem de longa data. Só que se a gente pensar um pouquinho mais nessa questão da hostilidade, né, vamos ver se eu consigo alternar aqui. Olha só o problema da hostilidade intelectual. Isso aqui é um discurso de um filósofo chamado Celso, né? Ele é desse século II. Ele escreveu uma obra atacando o pensamento cristão, fazendo duras críticas ao cristianismo. Eu acho que eu alternei aqui sem querer. Vou voltar aqui para o monitor. Tá? Fazendo duras críticas ao cristianismo. E olha só, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o mouse. Né? Ora, Celso falando. Esse texto foi tirado da obra do Roger Olson, História da Teologia Cristã. Se os cristãos adorassem um único Deus, poderiam ter a razão ao seu lado. Vou fazer um parênteses aqui. Por que um filósofo está dizendo que se os cristãos adorassem um único Deus, teria razão? Né? Havia algumas escolas teológicas, filosóficas, na verdade, que elas acreditavam na existência de um ser supremo. Por exemplo, o platonismo. O platonismo, como filosofia, não é só, né, Platão, mas outros filósofos também, acreditavam que havia um ser supremo. Um ser que estava acima de tudo e de todos. Tá? E isso levava à ideia de que muitos filósofos eram monoteístas. Eles não acreditavam no panteão greco-romano de deusas e deuses, né, dividindo seus poderes e suas vaidades com a humanidade. Eles não acreditavam nisso. Um grupo de filósofos preferia acreditar na existência de um ser supremo, um ser superior, que esse era realmente, né, o ser. Tudo para baixo era criatura, tudo para baixo era criação. Então, quando a gente vê Celso falando dessa forma, né, a gente começa a entender, então esse Celso aqui era daquela linha de filósofos que acreditavam na existência de um ser supremo. Mas vamos voltar aqui. Né? Ora, se os cristãos adorassem um único Deus, poderiam ter razão ao seu lado. Então o pensamento dele era o seguinte, bem, se esses cristãos tivessem um único Deus, tudo bem, porque nós filósofos, alguns também temos a mesma ideia. Mas a pura verdade é que adoram um homem que apareceu não faz muito tempo. Está falando de Jesus, né? Certo, Marquinhos? Não consideram que aquilo que fazem é uma violação do monoteísmo. Pelo contrário, acham perfeitamente consistente adorar ao grande Deus e também adorar como Deus o servo deste, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem um filósofo dizendo o seguinte, se os cristãos adorassem um único Deus, tudo bem. Nós filósofos também acreditamos nisso. Mas o que eu estou vendo nessa religião é que não, eles têm um homem, né, que eles também adoram como Deus. Né? O imperador Marco Aurélio, nessa época, ele tinha muita paixão pela filosofia. Então, ele também olhava o cristianismo com esse mesmo preconceito que a gente viu aqui do Celso, de achar que essa religião é uma religião que não me convence, porque eles se dizem monoteístas, mas adoram um certo Jesus como se fosse Deus. Então, como que um homem pode ser Deus? Para eles não fazia muito sentido. Então, esse era o contexto. Hostilidade social, hostilidade religiosa e também intelectual, porque filósofos também atacavam o cristianismo porque diziam que era uma religião ralé. Tá? Ralé.
Só que a coisa não para aí, né? Vamos voltar para o slide. Deixa eu ver se está aqui. Vamos voltar para o slide. Deixa eu avançar mais um. Marquinhos. Vamos ver se vai, Marquinhos. Se não vai, a gente faz ir, Marquinhos. Isso aí? Vamos lá. Já que tinha hostilidade, a pergunta que fica é como que a gente responde a essa hostilidade? A igreja, né, daquela época. Século II, gente. Tem aqui gente perseguindo de um lado, gente perseguindo do outro. A hostilidade religiosa só tinha uma alternativa, que era responder com o evangelismo. Tá? A hostilidade social tinha uma outra forma de responder, que era através do testemunho de vida. E olha só que coisa interessante, né? Deixa eu voltar para cá. Aqui, se a gente não clicar, ele não vai. E como que a gente responde à questão intelectual? A solução que a igreja daquela época encontrou foi usar filosofia para responder às hostilidades intelectuais que os cristãos estavam sofrendo naquele momento. Principalmente, né, o platonismo e o estoicismo. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas olha que coisa, né? Para poder combater essa hostilidade, aqui foi evangelismo, aqui foi testemunho de vida, mas lá eles optaram em ir por uma outra linha. Já que os filósofos acreditam num ser supremo, vão pegar essas ideias para explicar que as nossas crenças, elas combinam com a filosofia que eles acreditam, que eles defendem, que eles entendem como verdade. Essa foi a resposta que a igreja deu. Então, enquanto tinha alguns evangelizando, outros dando o seu testemunho, né, pensadores cristãos, teólogos, acabaram optando em atacar fogo com fogo. Já que eles estão usando a filosofia para criticar a igreja, vão pegar a filosofia para mostrar que a nossa fé, a nossa crença é lógica, faz sentido, não é esse preconceito todos que eles estão vivenciando. Loucura, né, Marquinhos? Sabia dessa? Vamos continuar porque ainda tem mais, tá? Então, Marquinhos, se você não estava sabendo, olha só o que nos resta, né? Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo avançar. Né? Olha só. Uma breve história das tradições cristãs. Né? Justo Gonzalez, que é um historiador cristão, né? Nesse exato contexto que nós estamos falando das tradições filosóficas, ele diz o seguinte, ó, nessa tradição, a tradição platônica, era habitual referir-se a um ser acima de todos, um ser supremo, ao qual os demais deviam sua existência. Então, na concepção de Platão, o que tem? Um ser supremo e todo mundo está abaixo desse ser. Era como Platão e os seus discípulos, daí para frente, ensinavam. A noção da existência de um ser superior a todos os outros era muito atraente àqueles cristãos que tentaram refutar as ideias politeístas da cultura circundante. O que ele está querendo dizer aqui? Essa filosofia explica as nossas crenças, porque nós cristãos acreditamos num ser superior a tudo, o Criador de todas as coisas. Nós acreditamos que esse ser supremo é Deus. Então, senhor filósofo, o que você está dizendo aí é a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. Só que você está falando através das suas ideias filosóficas
e eu estou falando através das minhas ideias cristãs. Mas a gente está falando da mesma coisa. Os cristãos daquela época acharam que ir nessa linha era bastante atraente para explicar, né, o cristianismo para os intelectuais daquela época, usando as mesmas ferramentas que eles tinham, que era a filosofia, tá? E mostrar que, na verdade, o cristianismo era tão relevante quanto a filosofia que eles acreditavam. Tô vendo, a Terezinha tá assim, né, Terezinha? Né? Mas vamos continuar. Deixa eu ver se eu consigo vir para cá. Né? Se eu não conseguir, eu venho manualmente assim. Vamos clicar ali no monitor. Vamos lá? Estamos aqui. Vamos dar sequência, Marquinhos? Tá? Olha só uma ideia do platonismo. Em primeiro lugar, o ser supremo deve existir em si por si mesmo. Então, para a filosofia de Platão, esse ser supremo ele não podia ser uma criatura. Ele não podia depender de algo para existir, ele tinha que existir por ele mesmo. Não podendo justificar a sua existência por outro ser, pois seria uma imperfeição. Então, a partir dessa ideia, os cristãos começaram a ensinar a respeito da aceidade de Deus, conceito filosófico que quer dizer o seguinte: Deus existe por ele mesmo. Ninguém criou Deus, né? E não tem nada além dele. Só ele é o Todo-Poderoso, o ser completo. Tá? Essa era a ideia. Então, a filosofia acreditava, olha, tem um ser supremo que criou tudo. E os cristãos falaram, com certeza. Né? E a gente vai chamar isso de aceidade de Deus. Deus, ele existe nele mesmo. Né? Ninguém causa Deus. Tá? Ninguém provoca a existência de Deus. Deus existe e pronto, acabou. Vamos continuar? Estamos aqui no texto. Em segundo lugar, uma vez que a mudança é uma imperfeição, o ser supremo não pode mudar. Porque se ele muda, ele não é perfeito. Filosofia, tá, gente? Atributo expresso pelo conceito de imutabilidade de Deus. Então, Deus não pode mudar. Que os teólogos cristãos logo começaram a aplicar a Deus. Então, quando você fala assim, olha, Deus não muda, ele é sempre o mesmo, né? Ele é igual em todo. Isso é filosofia. Isso é filosofia. Tá? E aí, os teólogos cristãos deste começo, desse século II, falaram assim, serve para a gente também. Vamos também dizer que o nosso Deus muda. Porque se ele mudar, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não pode ser Deus. E se ele não é Deus, a gente está igual os idólatras, adorando uma criatura. Então, os filósofos tinham essa crença e os cristãos incorporaram esse conceito para dentro da sua teologia. Então, quando você ouve falar assim, olha, Deus é imutável, isso é filosofia, tá? Que diz que o ser supremo não pode mudar. Essa aula é para confundir, tá? Então não se preocupe se vocês estão mais confusos do que nunca, porque é para confundir mesmo. A gente vai agora depois desatar esses nós. Vamos voltar para o slide? Continuando, vamos avançar para o slide 2. Deixa eu ver se eu avanço daqui. Foi. Visto que o movimento, essa mudança, é uma forma de alteração, que em todo caso Deus está em toda parte, ou seja, Deus é onipresente, Deus não se move. Então, para a tradição platônica, Deus está presente em todos os lugares.
E os cristãos falaram, então a gente vai dizer que Deus é onipresente. Nada pode existir ou acontecer sem que antes tenha estado na mente de Deus, que, portanto, conhece tudo o que existe e tudo que possa existir. No final, os cristãos começaram a ensinar de que Deus era onisciente. Porque se tudo está na mente dele e nada pode acontecer sem antes ele pensar, então ele é onisciente. Voltando, por último, nada pode limitar o poder desse ser, Deus. Caso contrário, o que limita o poder de Deus será maior do que o próprio Deus. Portanto, os cristãos começaram a referir-se a Deus como onipotente. Eu esqueci de grifar aqui, mas está aí, Deus onipotente. Então, Deus onipotente, onisciente, onipresente são conceitos filosóficos. Que pegou-se então do platonismo e trouxe para dentro do pensamento cristão. Então, quando você ouve alguém falar, não, porque Deus ele é imutável, Deus não muda, né? Deus está presente em todo lugar, isso é filosófico. Veio da filosofia. Tá? Essas ideias circulavam por aí, circulavam nas escolas filosóficas, né? Quem tinha instrução, quem estudou filosofia sabia disso. Então, para a igreja daquela época, usar isso como instrumento para explicar a fé parecia bastante atraente, porque aproximava o intelectual do cristianismo. Essa era a estratégia. A gente tenta explicar para eles que aquilo que nós acreditamos, de certa forma, coincide com aquilo que eles também acreditam, só que com outras percepções, com outras ideias. Tudo bem até aqui? Vamos seguir? Vou voltar lá para o slide. E aí, voltando para o slide, eu clico aqui no nosso botãozinho mágico, Marquinhos, e aí a gente avança, né? E quem foi que aderiu a essas tradições? A gente tem aqui os mais influentes. Esses 4 foram os mais influentes e os principais responsáveis em trazer essas ideias filosóficas para dentro da igreja. E ensinar isso, né, nos estudos bíblicos, nos cultos e por aí fora. Começa com Justino Martin, né? Justino dizia que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Que o que os filósofos como Platão, Aristóteles ensinavam era somente a ponta do iceberg. Mas o cristianismo trouxe a verdadeira filosofia para que todos conhecessem, então, essa verdade de uma forma completa. Atenágoras, ele defendia que o melhor do pensamento helenístico, essas filosofias, eram monoteístas. Então, já que o cristianismo também é um movimento monoteísta, era perfeitamente possível conectar essas duas coisas. Clemente tinha um lema, e ele dizia que toda a verdade é a verdade de Deus, venha de onde vier. Então, para Clemente, gente, aqui é tudo século II, tá? Século II. Para Clemente é o seguinte, aquilo que Platão ensina também é verdade. Porque toda a verdade vem de Deus, independente de onde ela estiver. Se ela estiver na filosofia, se ela estiver na ciência, se ela estiver na religião. É verdade, vem de Deus e a gente precisa pensar dessa forma. E Orígenes, ele diz que toda a escritura, para poder conectar com essa ideia filosófica, toda a escritura tem que ser interpretada de forma alegórica. Porque aí fica mais fácil você puxar o texto que você está discutindo
e conectá-lo de uma forma mais filosófica. Tá? O que está acontecendo aqui? A gente vê os pensadores cristãos, né, tentando levar sua fé, suas crenças, suas convicções para uma parte da sociedade romana, que eram os intelectuais. Os imperadores, eles, não todos, né, mas muitos olhavam os intelectuais com bons olhos. Para esses caras aqui, né, cair na graça desses intelectuais, né, era algo que poderia diminuir a hostilidade, porque eles mostrariam que o cristianismo não era essa loucura de ignorância que eles estavam falando, né, por aí. Acontece que a filosofia, tanto de Platão quanto de o estoicismo, tinham problemas sérios que, né, rivalizavam com a verdade da Bíblia. E esses homens precisaram adaptar e lidar com esse tipo de coisa. Por exemplo, quando a gente fala, né, do ponto de vista filosófico, Deus, ele é impassível. O que isso quer dizer? Deus não pode sentir nada. Deus não pode amar, Deus não pode odiar, Deus não pode se comover, Deus não pode ficar triste, Deus não pode ter esses tipos de sentimento. Porque esses sentimentos são humanos, não são divinos. Então, isso era um problema, porque a gente tem versículos que diz que Deus amou o mundo. E aí como que explica, né, do ponto, porque eles estavam usando a filosofia e estavam encontrando problemas também para poder combinar todas essas ideias, né? Como que a gente agora resolve? Então, da mesma forma que eles encontraram solução, eles encontraram também problema. Platão, por exemplo, acreditava que as almas eram eternas. Eternas. E isso é um problema, porque a Bíblia diz que eterno somente Deus, não poderia ter outra coisa eterna aqui, além de Deus, porque aí seria igual a Deus. Mas Platão falou, não, as almas são eternas, elas existem sempre. Então, ao trazer filosofia, a igreja achou um caminho, mas era um caminho bastante espinhoso, bastante cheio de problemas. Só que usar a filosofia não era a bala de prata, digamos assim, né? A solução definitiva para todos os problemas. Tinha uma outra questão muito séria. E aí vamos voltar aqui para o slide. E essa questão muito séria, ela está exatamente relacionada com a questão de céus. Né? Para quem está vendo o vídeo, esse não é o Marquinhos. Tá? Então, porque às vezes tem alguém que assiste e já Marquinhos. Acha, pô, será que é o Marquinhos ali? Não, não é o Marquinhos. Como responder ao questionamento do filósofo Celso? Dizia o seguinte: ora, se os cristãos adorassem um único Deus, poderiam ter a razão ao seu lado. Mas a pura verdade é que adoram um homem que apareceu não faz muito tempo. Então, por mais que eles estivessem usando a filosofia, tinha uma questão aqui que eles precisavam responder. Como nós, cristãos, podemos dizer que somos monoteístas, que acreditamos num ser supremo, que agora a gente diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente, papapá, papapá, papapá. E ao mesmo tempo a gente adora Jesus também como Deus. Bugaram, porque agora eles tinham um problema que era o seguinte: tá bom, vocês estão conectando a nossa filosofia com as ideias de vocês, mas como que vocês resolvem este problema aqui? Porque vocês estão dizendo que vocês adoram um único Deus. Só que este Jesus que vocês também adoram, vocês também colocam na posição de Deus. Então vocês têm dois. Então se vocês têm dois, vocês são iguais os idólatras que tem aí. Vocês também adoram. Vocês não adoram um só, vocês adoram dois. Aí começa o problema da Trindade.
Porque agora eles precisavam explicar como que a gente vai dizer que Jesus também é Deus e ainda assim manter a conexão filosófica que a gente trouxe para dentro da igreja e ainda assim nos contrapor ao politeísmo, à idolatria que circula dentro da sociedade que a gente está inserido. Esse era o ponto. Agora eles tinham que encontrar uma solução para isso. Porque a gente está falando que a gente acredita num único Deus. Supremo, todo-poderoso, etc. e tal. Mas agora a gente trouxe Jesus para a mesma condição. Como que a gente lida com Jesus e com Deus, né, sendo Deus? Tinha que responder essa questão. Como que faz, Marquinhos? Próxima aula. Próxima aula a gente fala, né? Então, essa questão da Trindade, o problema começou aí. Exatamente nessa questão, né, de querer explicar filosoficamente como que as coisas combinam. E aí que vai surgir a questão das pessoas, e não para só nas pessoas, a gente vai falar de substância, de um monte de outras ideias que surgiram para tentar resolver esse problema aqui. Porque era simples, se você resolve o problema de Jesus, colocar o Espírito Santo vai de carona. Não precisa explicar 3 vezes, você resolve uma que você resolve as duas. Mas a gente fala na próxima aula. Eu vou encerrar aqui a gravação. Vamos lá interromper. Obrigado e que Deus abençoe vocês.